Boa noite. Se coloque de pé, vamos dar início a esse culto. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai amado, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença nesse momento. Nós declaramos que confiamos em Ti. Declaramos que confiamos que Tu és um Deus poderoso, forte, um Deus que sabe exatamente a hora de agir. Oh Pai, de Ti emana toda a sabedoria. Por isso, ajuda-nos a ter fé, a confiar no poder das Tuas mãos, a descansar em Ti, sabendo que és o nosso provedor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Declare isso, Ele é o nosso provedor. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Nós sabemos em quem temos crido, que o nosso Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus é poderoso para fazer. Oh, sim, 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 nós cremos em Ti, ó Deus. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força
força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as Sim, Deus águas. proverá. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz, Ele me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. olho para o alto, vem o socorro. Deus proverá. Declare isso, declare isso. Não vivo pela vista, não. Sim, eu vivo pela fé. Olho para o alto, vem o socorro. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então venho. É de lá que vem. Deus proverá. Ele é o nosso provedor. A Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, ainda que não vejamos. Ele tem uma saída, Ele tem uma solução, Ele tem uma porta aberta, Ele tem provisão, meus queridos. Amém? Esse é o nosso Deus glorioso e maravilhoso. Amém, queridos? Pode se sentar um instante. Que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida que nos visita. Deus seja contigo. A casa está sempre aberta para te receber. Queridos, eu quero deixar aqui alguns avisos importantes e quero começar aqui com um muito essencial. Talvez alguns aí já estavam aguardando há tempos. Nós estamos com as inscrições abertas para a turma de novos membros, para quem quer se tornar membro aqui da igreja, conhecer mais sobre a igreja, para quem se decide pelo batismo, por se entregar a Cristo, professar a sua fé. As inscrições estão abertas, e mesmo para aqueles que ainda estão com dúvidas, talvez estejam caminhando conosco há um tempo, mas ainda não tem certeza, será que é aqui que Deus está me chamando para fincar estacas, para realmente ter um compromisso, uma aliança, trazer a minha família? Mas você pode participar do mesmo jeito, e quem sabe no caminhar das aulas, dos estudos, você vai tirando suas dúvidas, Deus vai te mostrando as coisas, e você então vai tendo confiança e certeza, tá certo? Então as inscrições estão abertas, você pode deixar o seu nome no balcão. Você que deseja se tornar membro aqui da igreja, nós estaremos dando maiores informações no decorrer do mês, tá certo? E nós esperamos vocês com alegria, sempre fascinante, alegre receber novos irmãos, a família da fé aumentando, no nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Olha, essa semana nós estamos aí
vamos ter na quinta-feira agora o encontro do fruto maduro. Então você que é da terceira idade, de uma forma aí singular, especial de Deus, da melhor idade, pela graça do Senhor, né? Então você é convidado a estar aqui na quinta-feira às 14 horas para o encontro especial da terceira idade, com palavra, oração, brincadeiras, entretenimentos e, é claro, não pode faltar um lanchinho, né? Mas é bênção de Deus. Então você é nosso convidado a estar aqui e convidar outra pessoa também para estar aqui da terceira idade, tá certo, meus irmãos? Queridos, nós estamos numa semana muito especial, que é a semana que nós falamos, a semana aí da Páscoa, porque domingo nós celebraremos a Páscoa, mas antes, na sexta-feira, aliás, já colocou ali, eu vou falar então, domingo vai ser um dia muito especial. Às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui com o culto da ressurreição. 6 horas da manhã. Você que ainda não conhece, nunca participou, vale a pena estar aqui. Você que já conhece, já esteve aqui num desses cultos, é muito especial, você sabe disso. Vale a pena acordar um pouquinho mais cedo para um tempo precioso de palavra, de oração, uma palavra bem objetiva acerca da ressurreição, acerca de Cristo, da salvação, mas depois nós teremos um café da manhã, tá certo? Então 6 horas da manhã, seguido de um café da manhã depois do culto, é bênção. Só lembrando que nesse culto não haverá espaço kids, então papai e mamãe responsável, você pode vir com a sua criança, né, se ele pular cedo da cama, mas fique atento porque nós não teremos atividades para eles especificamente, estaremos todos aqui. E à noite, no mesmo domingo, no próximo domingo, às 19 horas, teremos um musical de Páscoa, com também uma programação muito especial, teremos apresentações, não vou aqui dar spoiler, mas vale a pena você estar aqui. Não teremos o espaço Kids também, porque até mesmo as crianças, já vou dar spoiler, as crianças também estarão apresentando, farão parte da celebração, da ministração aqui no culto. Então você é nosso convidado. Você que nos visita, sinta-se em casa, à vontade para estar conosco, convidar mais pessoas. 6 horas da manhã e às 19 horas da manhã. Mas nós começaremos na sexta-feira, já num clima de ressurreição, quando teremos a mesa da ressurreição. Eu ainda não conheço, vou participar pela primeira vez, com muita alegria e ansiedade, mas já tenho aí notícias de que é uma bênção, quando nessa sexta-feira você tem a oportunidade, se você quiser participar, de abrir a sua casa para receber alguém que quem sabe você quer aproximação, você quer ter um acolhimento, fazer um evangelismo, falar da palavra de Deus. Quem sabe você quer estreitar o relacionamento de uma amizade com alguém de fora da igreja, ou mesmo que seja aqui da igreja, mas é o momento de você abrir a sua casa para receber alguém, uma família, e ali você ter os elementos da ceia. Você não vai ministrar ceia, mas você vai apenas simbolicamente representar o que aconteceu na Páscoa, dizendo que o suco de uva, né, que na época era vinho, o pão, eles representam o corpo de Cristo, e ali em comunhão, na última ceia, Jesus declarou vida, proclamou a salvação. Então a gente tem a oportunidade de fazer isso. Mas lanço um convite aqui, à luz até do que o pastor Rodrigo falou domingo, de nós sermos desafiados a realmente nos deixarmos levar pelo Espírito Santo para ir atrás de alguém que de repente ninguém vai. Então alguém da cidade, um trabalhador que estará de plantão, quem sabe você vê gente aí nas ruas da cidade, nas lojas, no comércio, você conhece alguém que você olha e fala, puxa, eu poderia convidar essa pessoa para estar em casa, abrir a porta de casa, falar de Jesus, ter um momento de comunhão, ou mesmo ir até essa pessoa. Você pode combinar isso. Para isso, você pode, quem deseja participar desse momento, queridos, manda lá no WhatsApp da igreja, no telefone que está ali, a palavra mesa, para você receber orientações de como proceder, do que fazer nesse dia, de forma muito tranquila, tá certo? Vamos fazer um movimento abençoador de vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Acho que é só isso, né, queridos? Antes de nós continuarmos a celebração, cantarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, eu quero convidar o pastor Rodrigo para vir aqui. Você achou que não ia
ia passar dessa, né, queridos? Quero convidar o conselho para estar aqui também, nossos irmãos presbíteros. Surpresa é essa, né? Eu falei que ia ter retorno. Em janeiro ele fez isso comigo. Mas dessa vez é ele. Nosso querido pastor precioso. Amanhã completa 3.8. Cadê o ó? 3.8. Na bênção do Senhor. E nós queremos dizer que você é muito amado, você e sua família. Nós te amamos, você é muito precioso mesmo. Sua família é toda preciosa. E desejamos o melhor de Deus para você. Sempre, com muita saúde e vigor. Para você cumprir os propósitos de Deus. Queridos, quem que pode trazer? Tem uma lembrança para ele lá no... Isso. Ele, quando foi minha vez, ele disse assim, olha, isso aqui, quando ele me entregou um presente, ele disse, é um número a menos para você ter um propósito. Mas esse não é um número a menos, é para ele calçar. Mas, não sei se quiser abrir. Luiz Carlos, faz uma oração para o nosso pastor. Vamos nos colocar de pé, vamos estar falando com Deus. Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos. Momento feliz, momento alegre, quando o Teu Filho, o anjo dessa igreja, completa mais um ano. Nós sabemos que é amanhã que ele completará mais um ano de vida. O Senhor está guardando ele, abençoando ele. O Senhor nos trouxe ele para esta comunidade. Pai, esteja abençoando ele, a esposa, filhos. Pai, também o nosso pastor Valdemar, do seu lado. Pai, no nome de Jesus, Pai, continue abençoando esse teu servo, dando ele toda a sabedoria, dando ele a saúde para estar à frente desta comunidade. No nome de Jesus, ó Pai, o teu filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Fica pensando, será que a gente espera até domingo? Mas é amanhã, né? Vamos resolver isso logo. Bênção de Deus, pastor. Depois ele vai nos trazer a palavra. Amém, queridos? Vamos continuar celebrando ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, trazer um envelope aqui com a sua oferta, dízimo, oferta missionária, ou através de um Pix, ou pelo maquininha lá atrás, fique à vontade, tá certo? Gostaria de orar com você, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem feito, nós só temos a te agradecer, Senhor. Pai, com este ato, Deus, com as nossas ofertas, dízimos, ofertas missionárias, nós queremos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, provedor, não deixa nos faltar nada. Nós nos alegramos e celebramos o Teu nome, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos e até muito mais às vezes, Senhor. Obrigado, que tudo isso seja para o Teu louvor, para a Tua glória no nome de Jesus. Amém, queridos, vamos celebrar Jesus. Que maravilha, te louvo.
força para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Faça som de aleluia. Te louvamos, Senhor. Glória ao teu nome. Amém. O Senhor tanto fez por nós, tanto nos amou. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos, não nos entregamos como deveríamos nos entregar. Enquanto nós orávamos, o Senhor falou muito comigo sobre arrependimento e sobre se derramar na presença dEle. E eu queria orar com você nesse sentido. Não mantenha as suas máscaras, eu também não manterei as minhas máscaras. Não mantenha essa posição de eu não peço perdão, eu não reconheço os meus erros. Porque aquele que não tinha erro algum morreu na cruz, foi humilhado e padeceu
para que nós não precisássemos passar por isso. Então, o que é se humilhar diante da presença do Senhor, diante da humilhação que Jesus passou, diante de toda a terra? Eu queria orar com você nesse sentido, e eu te convido, por favor, a ter um coração humilde. E quando eu digo eu te convido, eu também estou me convidando a ter um coração humilde, a ter um coração rendido, a reconhecer os nossos erros diante da presença daquele que nos perdoa, que nos entende e que nos molda. Vamos orar? Eu quero que você também ore a respeito disso, amém? Senhor, entregamos o nosso coração diante de Ti. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos, ó Deus, os nossos erros, o quanto nós temos andado errante por este mundo, ao invés de resplandecer a Tua luz, Pai. Temos muitas vezes sido trevas, mas nós sabemos que não foi para isso que fomos criados. Nós não aceitamos isso, nós não aceitamos essa sentença, porque Jesus sofreu por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos perfumar o mundo com o bom perfume de Cristo. E nós apresentamos o nosso coração diante da Tua presença agora, Senhor. Um coração rendido, um coração arrependido por não ter feito aquilo que deveríamos, por não ter falado do Teu nome como deveríamos. Pai, perdoa-nos, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós reconhecemos e nos rendemos à Tua grandeza, sabendo que o Senhor é misericordioso para nos alcançar e nos perdoar. Toca-nos, Pai. Toca a nossa boca. Toca agora, Senhor, todo o nosso corpo. Nós rejeitamos tudo que não provém de Ti, tudo que não foi enviado pelo Senhor para as nossas vidas, nós rejeitamos agora. Em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Nós queremos viver a vida que Tu tens para nós. E nós queremos agora, com essa canção, fazer um momento de humilhação, de reconciliação contigo, Deus. Nós temos andado muitas vezes tão distantes, mas nós queremos nos achegar a Ti. Esse é o nosso desejo. Deixa o Espírito Santo envolver a sua vida. Abra o seu coração nesta noite. Se renda, se renda, se renda. Eu me prostro aos Teus pés. Eu me rendo a quem Tu és. Me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Deixa agora no altar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Se renda a Ele, se renda a Ele. Eu me prostro aos Teus pés. Eu me rendo a quem Tu és. Me aproximo
poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há, ele virá, ele virá, que era e há de vir, glorioso, glorioso. E quem seria capaz de doar a sua própria vida pra me salvar? Oh, onde eu encontraria tamanho amor, tamanha graça que me envolve? Santo, Santo, Santo é poderoso. Santo, Santo, Santo é é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, tão poderoso e glorioso. Santo, Santo, Santo é. Se os anjos cantam, eu canto santo. Se o universo canta, eu canto santo. Santo, Santo é o Senhor Poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era, ele há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. Santo, Santo. Aleluia, Jesus, nós declaramos que santo é o Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós rejeitamos, Senhor, nessa noite toda palavra contrária à Sua vontade. Nós tomamos posse, Senhor, nessa noite daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós neste lugar. Que as bênçãos do Senhor, que a sua unção e a presença do Espírito Santo se faça contínua no nosso meio, hoje e por todo sempre. Amém. É o Senhor poderoso. Aleluia! Somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, queridos. Pode sentar, por favor, irmãos queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, no céu de louvor, pela cooperação, a fim de preparar esse ambiente para continuar sendo ministrados. Amém, meus irmãos? Obrigado pela surpresa, viu, meus preciosos? Conselho, pastor Valdemar. Obrigado demais, viu, meus irmãos? Amo a vida de vocês, amo essa igreja. Afinal de contas, é fácil amar os irmãos, não é? E como é bom ser respondido, viu, queridos? Louvo a Deus pela vida da amada igreja e louvo ao Senhor pela graça dele que tem nos sustentado até aqui. Amém, meus irmãos? Gratidão ao Pai. Queridos, para que você que deseja participar nessa manhã de domingo do culto da ressurreição às 6 da manhã e desejar contribuir com um bolo ou algo que você queira para enriquecer nosso café da manhã, você pode trazer também, tá certo? Mas, por favor, importante a sua presença conosco, tá? Isso é caso você deseja contribuir e trazer algo para abençoar ainda mais esse tempo de comunhão. Meus irmãos preciosos, nós vamos nessa noite iniciarmos uma série de mensagens com este tema, a cada dia. Eu tenho certeza que nós iremos ser ministrados tremendamente pela palavra do Senhor. Você crê nisso? A cada dia, o que a Bíblia nos ensina? Que o dia há de nos reservar tantas coisas. E eu gosto de pensar, por exemplo, no Salmo 118, no versículo 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, para nos alegrar e regozijar nele. É bom demais pela manhã você acordar com este salmo, te movendo a sua mente, movendo seu coração e declarar: este é o dia que o Senhor fez, para se alegrar nele, regozijar no Senhor. Esse é o dia. Eu não sei como foi o seu dia, eu imagino que algumas coisas você tinha já como um planejamento, outras coisas foram surpresas, e assim a nossa vida, quão imprevisível é a nossa caminhada, tantas coisas acontecem em um único dia, em 24 horas, mas o que a palavra de Deus já alertou sobre isso. Eu creio, se eu e você tivermos o conhecimento, o entendimento sobre isso, nós iremos andar muito mais preparado para não sermos surpreendidos pelas aflições, pelas surpresas, e estarmos também sensíveis por aquelas bênçãos que Deus prometeu, que estariam disponíveis para nós todos os dias. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês, e para isso eu quero meditar com os irmãos um texto que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 4, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor e acompanhe comigo a leitura, se assim você preferir, você pode acompanhar pelo telão. 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, mas a princípio, deixe sua Bíblia aberta por favor, que eu quero enfatizar a verdade, compartilhar com os irmãos, uma ênfase especialmente deste capítulo, o capítulo 4, que é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corintos. A primeira trata-se tanto de assuntos pastorais, e essa segunda também aborda alguns pontos específicos, mas é mais uma palavra, uma carta voltada mais para encorajamento. Essa capítulo 4 especialmente, muito ele enfatiza uma palavra que eu quero destacar com os irmãos: pois não desanimamos. Por 3 vezes neste capítulo, aliás, do verso 1 ao verso 18, ele vai falar sobre não desanimem, não fiquemos desanimados. 3 vezes ele fala sobre isso, cada um por um contexto diferente. E é interessante quando percebemos logo no primeiro versículo, que ele diz que nós não devemos ficar desanimados. Assim está escrito: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Em outras traduções vai dizer: não desfalecemos. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimem.
Tem algo que vale a pena perseverarmos todos os dias para não deixar que o desânimo venha encontrar espaço em nós. Irmãos, como é desafiador você passar um dia bem, sem desanimar. Principalmente quando você sai logo pela manhã, quer você tenha o seu devocional, ou não, você ora e você vai para o seu trabalho, para o seu compromisso e cria uma expectativa. E são surpresas que deparam no meio do dia, situações adversas, e você logo já, ao retorno para casa, já foi bem diferente, já não foi a mesma coisa, a sua expectativa não foi respondida. Quem não depara com isso, irmãos meus? Passar por algum desânimo, mas neste contexto especialmente, ele está dizendo, não fiquem desanimados, porque, irmãos, tem algo que é difícil não desanimar. Por exemplo, como manter um bom ânimo quando você está sofrendo por ser fiel a Deus? Como manter um bom ânimo, sendo que você está sofrendo ataque, sofrendo perseguição, sofrendo opressões, sofrendo rejeição, sendo anulado, por conta de você ser fiel a Deus, por você fazer a vontade do Senhor, você está sofrendo por ser fiel, sofrer por ser fiel. Como não desanimar, irmãos? Muitas pessoas abandonam tudo, abandonam a caminhada, abandonam Deus, porque não entende isso. Como posso estar sofrendo por eu professar a minha fé? Como pode agora olhar com indiferença, as pessoas olhando muitas vezes com indiferença, por eu estar preservando a minha consciência com Deus? Porque a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, irmãos, é muito mais consciência. É consciência com Deus devemos ter o tempo todo. E em prol de você manter uma boa consciência com Deus, suas mãos limpas diante do Senhor, há muitas coisas que possam acontecer a fim de causar um desânimo. Desanimado por dedicar, perseverar e parece que não tem fruto. Quantas vezes, irmãos, nós desanimamos por isso? Mas o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa, um motivo que eu e você não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar, irmãos, por coisas que nós não temos ou que desejamos, mas devemos nos animar por aquilo que temos. Muitas vezes ficamos murchinhos na fé, desanimados, por estarmos frustrados, por não ter aquilo que desejamos. Dependendo do que for, você ficará mais frustrado ainda, porque ao obter aquilo com tanto esforço, você vai ver que mesmo assim, não foi suficiente. Aí fica mais angustiante ainda. Mais angustiante se tornam as coisas. Você achava que iria resolver e trouxe mais ainda uma inquietação. Não resolveu. Ele está dizendo uma coisa, olha, o ministério que recebemos, não devemos desanimar, por quê? Por causa do ministério. Este ministério que ele tanto falou no capítulo 3, falando sobre a excelência do ministério da graça, a excelência do ministério da graça, de apontando Cristo que veio para nos salvar. Ele falou sobre o evangelho, de pregar o evangelho que é um privilégio, de ver o Senhor salvando vidas, restaurando o povo. No capítulo 5 ele vai falar que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos este ministério, nós somos reconciliados para reconciliar, e por este ministério que o Senhor nos confiou, devemos ficar animados. Não desanime, porque por causa do ministério que o Senhor confiou, por causa dessa obra dele que nos alcançou e usa-nos para a glória dele. Não desanime, não fique murcho a sua vida com Deus por ficar frustrado com coisas que você não tem, mas se alegre por aquilo que você tem. E você consegue perceber, meus irmãos, o que você tem no Senhor, e às vezes nós não sequer manifestamos alegria por isso. Manifestamos a alegria de ter todos os dias a promessa de Deus, que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Manifestamos alegria por isso. Qual é a nossa reação? O que temos manifestado por aquilo que temos no Senhor? Tudo depende da fé.
para que venhamos manifestar de verdade. Porque aquilo que eu não percebo pela fé, como eu vou me manifestar? Aquilo que eu não tenho nenhuma sensibilidade espiritual, como eu vou sequer me alegrar, expressar, vou descansar meu coração? Sabe, irmãos meus, nós precisamos sim manifestar todos os dias algo que está movendo nosso coração pela certeza de Deus, certeza da misericórdia dEle, certeza da bondade do Senhor, certeza que Ele há de conduzir os nossos passos, pois a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É certeza, irmãos meus, se estamos no Senhor. Mas outra coisa que Ele também vai falar para nós, que não devemos desanimar, eu vou resumir, não vou ler todo o versículo, mas o verso 8 vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Eu fiquei maravilhado com a primeira canção, já foi uma introdução para este ponto, para essa mensagem. Em tudo podemos ser atribulados. Neste contexto ele começa a falar uma ilustração, que nós somos como um vaso nas mãos do Senhor. Um vaso. Somos um vaso e possuímos um tesouro, que é a presença do Senhor, um vaso nas mãos do Senhor. Um vaso pode ser quebrado, um vaso sensível, mas a questão não é o vaso, não é a nossa aparência, não é nós, mas o que habita em nós, irmãos, que é o que enriquece nosso coração, é o que habita em nós, é o que faz morada em nós, porque as diversidades que nós temos que passar, estamos sujeitos a passar, irmãos meus, vamos passar. Entenda uma coisa, a vida de um cristão não foi chamado para viver no conforto. A vida daquele que professa o nome do Senhor, você já está se posicionando agora para andar nas luzes, para ser sal da terra. Ou seja, você passa agora a ter uma identidade espiritual, você passa agora a ser alguém. Antes era ninguém, agora é alguém. Por isso que é importante nossa identidade, nosso meio como irmãos na fé, como cristãos. Temos uma identidade, não somos ninguém, é alguém. E este alguém, claro, o valor de tudo, irmãos, não é o que está em nós exteriormente, mas sim o que habita em nós. É um tesouro precioso, que é o Santo Espírito de Deus, que é as marcas de Jesus, que nos comprou, que nos redimiu pelo sangue dele. Essa é a coisa mais preciosa, que devemos sempre alegrar no Senhor, dizer: olha, não desanime, porque há algo que habita em você. Este vaso, ele é sensível, ele quebra, ele trinca, mas o importante é o tesouro que habita dentro, é o que realmente há em nosso coração, meus irmãos, o que há em nosso coração. Diante de tudo isso, é que o apóstolo Paulo começa a trazer essa palavra de encorajamento, e olha só o que ele diz no versículo 15, você pode olhar na sua Bíblia, no versículo 15, ele diz: porque tudo isso é para o bem de vocês. Quando ele está se referindo das lutas, das tribulações, que a igreja estava sofrendo por ser fiel à sua consciência a Deus, sofrendo por honrar a Deus, as diversidades estavam vindo, assim é também nossa vida, irmãos meus, por sermos fiéis ao Senhor, desejar ser fiel ao Senhor. Quanto mais você é fiel ao Senhor, não sei se isso vai te encorajar, mas saiba, quanto mais você for fiel ao Senhor, mais você irá deparar com lutas. Amém? Amém? Quanto mais você dedicar em ser fiel ao Senhor, mais você vai passar por lutas. Fio precioso, viu, minha irmã? Quanto mais você desejar ser fiel ao Senhor, você vai passar por conflitos interno e externo. Não vai compreender muito, o mundo não vai compreender realmente o coração daquele que foi redimido por Jesus. O mundo não entende isso, na verdade não precisa entender, é nós que precisamos compreender. É nós, somos nós.
Quanto mais você dedicar seu coração em ser fiel ao Senhor, mais você vai conseguir perceber coisas que o Senhor quer mudar, quer moldar. Ele revela o nosso coração. Quanto mais o buscamos, mais o desejamos ser fiel, irmãos, mais Ele vai revelar coisas dentro de nós, coisas do nosso coração. E é interessante que Ele diz: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha que tremendo. Está se referindo que as suas lutas, as suas tribulações, não se desanime por isso, não deve desanimar você. As suas lutas não devem parar, ao contrário, elas podem cooperar para o seu bem. Você consegue ter leitura de algum problema, de alguma situação em que levou você a crescer? Você conseguiu perceber algo assim? Olha, como isso está cooperando para o meu crescimento? As lutas que um cristão passa, não é para derrotá-lo, não é para desanimá-lo, é para fortalecê-lo. Aquele que está no Senhor, as provações, as lutas que ele passa, as tribulações que venham surgir, isso é para o bem, é para o crescimento, cooperou para o bem. É exatamente isso, irmãos meus, porque tudo que podemos passar foi para o bem de vocês, está dizendo para a igreja, foi para o bem de vocês. Para quê? Para que a graça multiplicando-se, ou seja, pelo testemunho de ver, olha, como te levou você a ficar mais humano, mais sensível, mais amoroso. É a situação que golpeou você, de vez guardar rancor, você ainda está orando e tendo misericórdia? Sim, aprendendo com Jesus. Irmãos, isso é uma pregação para o mundo. Quando ouve sobre perdão, sobre aquelas pessoas que nos ofenderam, que pecaram contra nós, isso é uma pregação para o mundo. É uma pregação. O mundo precisa ouvir uma pregação como essa, queridos. Precisa ouvir para que haja a multiplicação da graça de Deus, para que venha impactar outras pessoas. Como você superou tudo isso? Ah, irmãos meus, quando eu conheço a história aqui de muitos aqui, eu fico pensando, meu Deus do céu, como isso multiplica a graça de Deus. Porque quando você ouve o testemunho de alguém que foi golpeado, alguém que sofreu por ser justo, por ser fiel à sua consciência a Deus, que até mesmo portas se fecharam, mas ele desejou uma coisa, que as portas dos céus mantessem abertas sobre a minha vida. Quando eu ouço tudo isso, irmãos, isso multiplica a graça. De que forma? Fortalece a minha confiança. Eu falo, meu Deus, isso é ser crente, isso é honrar a Deus, isso é confiar no Senhor, multiplicando a graça para que muitas outras pessoas venham ser também abençoadas. Irmãos, porque muito vale o testemunho de uma pessoa fiel a Deus, muito vale o testemunho de alguém que é fiel ao Senhor. Muito é um impacto na vida das pessoas quando ouvem sobre um testemunho de alguém que está sendo fiel ao Senhor e sofrendo por isso, e principalmente não está desanimado. Não está desanimado. Não desanimam. Não devemos desanimar, irmãos meus. Essa é uma palavra de encorajamento que Ele quer trazer para o nosso coração, que o Senhor está trazendo para o meu e o seu coração. Não venhamos desanimar, porque tem um propósito em tudo isso. Há de multiplicar a graça do Senhor. Entendamos que até os sofrimentos, irmãos, eles não são desperdiçados. O sofrimento que um cristão, preste atenção, um cristão por ser fiel ao Senhor, alguém que está dedicando, um servo de Deus, de servir ao Senhor, até mesmo os seus sofrimentos não são desperdiçados. Isso, irmãos, coopera. Isso leva a gente a crescer, leva a gente a amadurecer, leva a gente assim a vigiar nosso coração. O Senhor, Ele revela nosso coração nessas horas. O sofrimento de um cristão, isso pode cooperar até para o seu crescimento. Não é desperdiçado, irmãos. Olha, nem isso é desperdiçado. Sabe, irmãos, se tiver de chorar, irmãos, não desperdiça a lágrima, não. Desperdiça ali, invista na presença do Senhor. Vai ficar angustiado para aqui, para lá e para cá, vai orar, invista, aplica isso em oração. Aplica em oração. Não desperdice isso.
Isso poderá te impulsionar a buscar a Deus. Pode te impulsionar você assim a dedicar ao Senhor. Porque, irmãos, fala sério, se tem uma coisa que é frustrante demais, é você sofrer à toa e saber qual foi a utilidade deste sofrimento. Onde te levou este sofrimento? Sofreu à toa? Sofreu à toa? Passou por toda essa aflição para quê? Tem que desencadear algo em nós, tem que mexer com o nosso coração, tem que levar a descobrir mais das verdades de Deus, tem que despertarmos a orar mais. Qual foi a coisa boa de uma coisa ruim que aconteceu com você? Já pensou sobre isso? Uma coisa boa de algo ruim? Uma coisa ruim aconteceu, mas reverteu em coisa tão boa, que me fez dedicar meu coração diante do Senhor, que me fez renunciar certas coisas que estavam me afastando do Senhor. Foi tão abençoador, tão abençoador. É por esse motivo que ele mais uma vez vai dizer para a igreja no versículo 16, e aqui eu vou com os irmãos até o versículo 18. Ele vai falar: por isso não desanimamos, pela terceira vez, não desanimamos, não desanime. E por que não devemos animar? Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Mesmo que o nosso homem exterior, algumas traduções vai dizer isso, mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, ele se desgasta, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Dia a dia somos renovados interiormente. Interiormente. Por isso, irmãos meus, que a mensagem nessa noite, eu quero pensar com os irmãos sobre essa verdade tão poderosa: renovação espiritual diária. Renovação espiritual. O que o Senhor disse que todos os dias teremos da parte dele? Renovo. Todos os dias. É verdade que é um desafio de nós vivermos um dia de cada vez, mas é importante você crer numa coisa: para que venhamos vencer o desânimo e vencermos qualquer situações, aflições que estamos sujeitos a ter em nossa vida, irmãos meus, nós temos que crer numa coisa: o Senhor me renova todos os dias. O Senhor que me renova pela força dele. É o renovo do Senhor. Ser renovado, irmãos. Sabe, eu sei que muitas vezes o espelho, ele nos revela o nosso homem exterior, mas não tem poder nenhum de revelar o nosso homem interior, de revelar o nosso coração. Este espelho, talvez, nós dificilmente evitamos ele. Todo dia nós estamos diante de uma realidade. E quantas vezes nós estamos ali brigando ou não aceitando que este homem exterior que está indo dia após dia, este homem exterior, que é na verdade a nossa aparência, nosso corpo, irmãos, dia a dia ele não se renova, dia a dia ele está morrendo. Dia a dia está morrendo. Desculpa, tá, precioso, mas esse sinais de cabelo branco já está dizendo para você uma coisa: a vida está passando. Ô preciosa do Senhor Jesus, essa dor que você parece que nunca sentiu na sua vida, que é uma reclamação, tornou até um hábito já, o que está dizendo para você? A vida está passando. É sinal, é uma mensagem para nós. O nosso homem exterior, o que você está olhando aqui, o que eu estou olhando para vocês, este homem exterior, ele vai passar. Cada dia vai passar, irmãos. Cada dia vai passar. Cada dia está trazendo para mim, para você, uma mensagem. Olha, você é pura vaidade. Tudo vai passar. Vai passar. Vai passando. Eu quase caí em crise quando o pastor Valdemar falou assim, minha idade aqui 38, vou fazer amanhã, até hoje 37, detalhe. Mas fiquei pensando, quase caí em crise ali, quase não consegui pregar agora, irmão. Falei, misericórdia, Senhor, porque eu parecia que foi ontem que eu estava desejoso, aquela faixa de adolescente, eu quero ter 18 anos logo. Quero ter 18. Misericórdia, irmão, já se passaram 20 anos. 18 anos, porque eu quero ter meu trabalho, quero fazer tal coisa, quero ter meu dinheiro.
Ah, meu Deus do céu! E passou, e passa, irmãos. E vai passando. Nós voamos, como um breve pensamento, assim vai a nossa vida. Eu sei que nós devemos cuidar da habitação do Espírito de Deus, que é o nosso corpo. Cuidar não é exibir, não é ficar se expondo, mas devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Mas por mais que você cuide, por mais que você seja zeloso, não dá para você esconder dessa verdade. Não dá, né? Haja produto para esconder coisa ali do olho, é de lá não sei de onde, misericórdia, haja tanta coisa. E mesmo assim não adianta. Não se preocupe tanto com isso, porque isso vai passar. A Bíblia diz que Sara, ela era uma mulher formosa, que se destacava entre a multidão. No entanto, chegou um dia que o seu marido, Abraão, disse: vende para mim essa sepultura, para que eu possa sepultar a minha esposa. Foi uma mulher muito formosa, mas chegou um dia em que o marido comprou lá uma sepultura para enterrá-la. Assim a nossa vida vai passar, irmãos meus. Como eu disse, devemos cuidar, ser presos por uma qualidade de vida, sabe? Nós gostamos disso, para estarmos sempre dispostos para servir a Deus. Aliás, eu particularmente tenho uma prática, eu gosto de corrida. Primeiramente é uma prática espiritual, porque eu saio, converso, digo: Espírito Santo, vamos comigo. E muitas das mensagens fluem enquanto eu estou correndo, sabia? Que interessante, né? Eu saio correndo, volto correndo para anotar depois algumas coisas que é meu coração. Mas principalmente, eu tenho um objetivo bem interessante. Me despertou isso há mais de 12 anos. Primeiro objetivo de gostar da corrida, porque eu quero ter mais disposição para servir a Deus. Sempre disposição. Ah, não, eu não quero ser preguiçoso. Não quero ser indisposto. Quero ter disposição para servir a Deus. Segundo, que eu estou olhando tanto para curto, médio e longo prazo. Para longo prazo, vou começar aqui. Vou começar com meus filhos. É porque primeiramente eu quero competir corrida com os meus filhos. E longo prazo eu quero jogar futebol com os meus netos. Maravilha! É um objetivo, irmãos, um propósito. É uma coisa quando você entende assim, qual é a razão disso? Para só se sentir bem? Não, um propósito. Quando você vai e cuida do seu corpo, sua saúde, é para quê? Para um propósito. Primeiro, no meu caso, servir a Deus, para estar à disposição para servir a Deus. E segundo, porque eu quero competir corrida com os meus filhos, quero correr com eles, eu quero estar junto, e eu já estou olhando assim, jogar futebol com os meus netos, se Jesus não voltar antes. Se Jesus não voltar antes, irmãos, sabe? Com a graça do Senhor Jesus, estar como um dia testemunhou um grande homem, que para mim foi uma inspiração, Caleb. Já com seus 85 anos, ele dizendo que a força dele, o vigor dele, era como 40 anos atrás. Tal era a sua energia para sair para a batalha, é assim também, rejuvenescer. Ele estava cada dia mais novo por dentro, ainda que olhando assim, 40 anos atrás, que diferença essa foto, olha como eram seus cabelos, olha aquilo, mas o seu interior é alguém que continuava temente a Deus, disposto a servi-lo. E é isso que eu quero, irmãos, nessa noite, compartilhar com os irmãos, onde Deus quer que coloquemos nosso coração, o nosso interior, que se renova dia a dia somos renovados, o nosso interior, de você sentir cada dia a saudade de Deus, cada dia sentir mais perto de Deus, sentir renovado. Aleluia, como é bom ser renovado. Renovado, irmãos, não é somente uma questão de sensação, mas é uma convicção. E convicção é você ir muito mais além do que você está sentindo. Muitos limitam uma fé por aquilo que está sentindo. A fé dela vai até onde ela sente. Se ela não sentir, então a fé dela está mesmo paralisada. Mas a fé tem que ir além daquilo que você sente, e além daquilo que os olhos veem. E é por isso que ele vai compartilhar conosco essa mensagem,
Olha só comigo para a gente concluir o versos 17 e 18. Ele vai falar algo, irmãos, o porquê nós devemos desanimar, que o nosso interior se renova dia após dia. Não desanime, porque há um renovo espiritual, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Sabe, irmãos, o que é realmente realidade no nosso mundo? Aquilo que a gente não vê. Aquilo que não vê, isso é eterno. Aquilo que não vê. Certa criança perguntou para a mãe: o que é vaidade? Filhinha, tudo que você vê é vaidade. E ela entrou no quarto, pegou seus brinquedos, dizendo: brinquedo, você é vaidade. Boneca, você é vaidade. Ela colou o guarda-roupa: boneca, minhas roupas, vocês, tudo é vaidade. Olhou para tudo, e quando ela olhou no espelho, ela correu na mãe: mãe, eu estou agora diante do espelho, eu estou olhando para mim mesmo. Eu também sou vaidade? Sim, minha filha, você também é vaidade. Tudo passa, inclusive nós, você vai passar. E tudo passa, irmãos meus. Mas o que nós precisamos cada dia crer que há um renovo, que dia após dia a nossa alma está sendo cada dia santificada, cada dia mais preparada para o encontro com o Senhor, cada dia mais perto do Senhor. Aliás, eu quero fazer uma pergunta com muito amor. Cada dia estamos, eu vou me incluir, cada dia estamos mais perto de Deus ou mais distante de Deus? Cada dia estamos mais distante daquilo que é eterno, ou estamos mais distante daquilo que será eterno? Embora que o sofrimento eterno que a Bíblia diz também será eterno, aqueles que rejeitaram a graça de Cristo também será um sofrimento eterno. Então, seja cada segundo que se passa, o tic-tac do relógio que não para, estamos aproximando da eternidade. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? E nada melhor do que saber para onde irmos, do que examinar nosso coração e saber se Cristo habita aqui, neste vaso, ainda vulnerável, mas há um coração que a Ele pertence. Não desanimamos, porque o nosso homem interior se renova dia após dia com essa rica promessa do Senhor. Há uma promessa de sermos renovados todos os dias, renovado. Tem dia que você deita e não deseja levantar outro dia. Por que levanta? Porque o Senhor te renova. Não queria enfrentar mais um dia de trabalho por não enfrentar uma situação delicada. O Senhor te deu graça, te deu coragem, te deu ânimo. Renovo do Senhor. Eu não vou mais buscar ao Senhor. Mesmo assim, o Espírito Santo de Deus nos convence, nos traz ânimo, nos traz ânimo, nos traz ânimo, nos renova dia a dia. Somos renovados, renovados, renovados. Ele nos renova, irmãos, para estar mais perto dele todos os dias. Renovados. E nós vamos orar através dessa canção agora, que muito ministrou meu coração enquanto Deus falava comigo nessa palavra. Eu tenho certeza que muitos conhecem essa canção. Quem não conhece, cante ela em forma de oração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar tremendamente a sua vida nessa noite. Que nós venhamos, irmãos meus, não somente sairmos aqui desta noite renovados, mas termos um entendimento na palavra de Deus, que dia a dia o Senhor nos renova. Dia a dia Ele nos renova. Ele renova a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor nos renova, irmãos. Cada dia Ele muda a nossa mente, vai nos renovando. Nós temos que desejar todos os dias: Senhor, o Senhor disse que há de nos renovar. Precisamos do teu renovo, porque, irmãos, o fardo pesa. A canseira vem, as distrações surgem, o desânimo tenta nos vencer. Por isso precisamos, Senhor, me renova, Senhor, me renova. Renova-me, Senhor. Renova este coração, renova com uma alegria. Renova-me, Senhor. Quantos necessitam de renovo nessa noite? Logo de pé, meus irmãos. Eu preciso deste renovo. Glória a Deus.
Vamos ao Senhor através dessa canção em forma de oração. Depois nós iremos orar com os irmãos na campanha. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Quero chamar você que está na campanha, da 2ª à 7ª. Sai do seu lugar, por favor. Vem aqui à frente, bem à frente, que nossos intercessores estarão juntos aqui para orar com você, te ajudar em oração. Você que deseja começar uma campanha nessa noite, 7 semanas por um propósito, algo que você queira perseverar em oração, sai do seu lugar também. Pega o cartão aqui na frente, que nós vamos juntos orar, clamar ao Senhor. Quero pedir ajuda também dos nossos irmãos presbíteros que estão aqui, para que nos ajude em oração com os nossos irmãos que estão vindo aqui, por gentileza. Vamos declarar mais uma vez isso, irmãos. Você também que deseja, Deus, eu quero nessa noite ser renovado. Renova-me, Senhor. Eu preciso de um renovo do Senhor, que se encontra tamanho desânimo sobre Ti, que até para andar está difícil, o que dirá orar? Saia também do seu lugar, nós queremos interceder ao Senhor juntos, queremos orar com vocês. Pode vir bem aqui na frente, preciosos irmãos, por gentileza. Vamos orar, clamar ao Senhor pelo renovo dEle, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. sim, a minha alma te necessita, Deus. Necessita mais de ti. Como Necessita eu mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Levante suas mãos diante do Senhor, queridos. Necessita mais de ti. Sabe, levante suas mãos diante do Senhor, declara assim: eu necessito mais de ti, Senhor. Eu necessito, Senhor. Necessita mais de ti. Sim, Senhor. necessita mais de Eu necessito mais de ti, meu Senhor. Necessita mais. Necessitamos tanto do teu favor, Senhor. Necessitamos tanta força do Senhor. Necessitamos, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso favor, que cumpra em nós a tua vontade. Ajuda-nos a não desanimarmos, a não se render ao desânimo, a não mergulharmos na frieza espiritual. Necessitamos do Senhor. O Senhor declarou que dia a dia somos renovados. Cada dia somos renovados, dia a dia renovados. Ah, Pai, dá-nos a porção desse dia. E cada manhã, Pai, vamos receber a força do Senhor para lutarmos, para caminharmos, para confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, Pai, necessitamos do Senhor. Faça isso em nós através do teu temor. Faça isso em nós através da tua graça. É que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor com as tuas palmas, queridos. Louve ao Senhor. Na alegria, na força do Senhor iremos marchar. Iremos continuar combatendo o bom combate todos os dias, guardando nossa fé, guardando o bom depósito. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te leve em paz e te leve em segurança. Vamos na paz, queridos. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. sim, necessita mais de ti, Necessita mais de ti.